Os motivos para adoecer muitas vezes começam a se fazer sentir já na infância. A menina, sedenta de amor que a contragosto partilha com seus irmãos a afeição dos pais, percebe que toda esta volta a afluir-lhe quando seu adoecimento desperta a preocupação deles. Agora ela conhece um meio de atrair o amor dos pais e se valerá dele tão logo disponha do material psíquico para produzir uma doença. Quando essa menina se transforma em mulher e em total contradição com as exigências de sua infância, casa-se com um homem pouco atencioso que sufoca sua vontade. Explora impiedosamente sua capacidade de trabalho e não lhe dá nem ternura nem dinheiro. A doença é a única arma que lhe resta para afirmar-se na vida. Ela lhe proporciona a ansiada consideração, força o marido a fazer sacrifícios pecuniários e a demonstrar-lhe um respeito que não teria se ela estivesse com saúde, e o obriga a tratá-la com prudência caso ela se recuse, pois, do contrário, poderá haver uma recaída. O caráter aparentemente objetivo e involuntário de seu estado patológico, que o médico encarregado de tratá-la por certo defenderá, possibilita esse uso oportuno, sem autocensuras conscientes, de um meio que ela constatará ser eficaz na infância. E ainda assim, essas doenças são obra da intenção. Em geral, esses estados patológicos se destinam a uma determinada pessoa, de modo que desaparecem quando ela se afasta. As opiniões mais rudes e banais sobre a natureza dos distúrbios histéricos, como as que se ouvem de parentes incultos e das enfermeiras, de certa forma, são corretas. É verdade que a mulher que jaz paralisada na cama se levantaria de um salto se irrompesse um incêndio em seu quarto, e que a esposa, excessivamente mimada, esqueceria todos os seus sofrimentos se um filho seu adoecesse com risco de vida, ou se alguma catástrofe ameaçasse a situação do lar. Todos os que assim falam dos pacientes estão certos, a não ser num único ponto: desconsideram a distinção psicológica entre consciente e inconsciente, o que talvez seja permissível quando se trata de crianças, mas com adultos já não tem cabimento. Por isso é que de nada servem todas essas afirmações de que é, abre aspas, apenas uma questão de vontade, fecha aspas, e todas as exortações e insultos dirigidos ao doente. Primeiro, é preciso tentar, pelas vias indiretas da análise, fazer com que a pessoa convença a si mesma da existência dessa intenção de adoecer. Na histeria, é no combate aos motivos da doença que reside, de modo bastante geral, o ponto fraco para qualquer terapia, inclusive a psicanálise.
Para o destino, as coisas são mais fáceis. Ele não precisa atacar a constituição ou o material patogênico do enfermo. Basta-lhe eliminar o motivo de adoecimento para que o doente fique temporária ou até permanentemente livre de seu mal. Quão menor seria o número de curas milagrosas e desaparecimentos espontâneos dos sintomas que nós, os médicos, teríamos de admitir na histeria se nos fosse dado conhecer mais a miúde os interesses vitais que os doentes nos ocultam. Ora, um prazo se esgotou, ora, desapareceu a consideração por alguma outra pessoa. Ora, uma situação foi fundamentalmente alterada por algum acontecimento externo, e eis que todo distúrbio até então pertinaz desaparece de um só golpe, de modo aparentemente espontâneo, mas na verdade por ter sido privado de seu motivo mais poderoso, travessão, um dos usos que tinha na vida do enfermo. Em todos os casos plenamente desenvolvidos, é provável que se encontrem motivos que sustentam a condição do doente. Mas há casos com motivos puramente internos, como por exemplo a autopunição, ou seja, o arrependimento e a penitência. Neles, verifica-se que a tarefa terapêutica é mais fácil de solucionar do que nos casos em que a doença se relaciona com a consecução de algum objetivo externo. No caso de Dora, esse objetivo era claramente o de sensibilizar o pai e afastá-lo da senhora K. Nenhum dos atos do pai parecia irritá-la tanto quanto sua presteza em tomar a cena do lago como produto da fantasia dela. Dora ficava fora de si ante a ideia de pensar que ela simplesmente imaginara algo naquela ocasião. Durante muito tempo fiquei em apuros para adivinhar que autocensura se ocultaria por trás de sua recusa apaixonada dessa explicação. Era justificável suspeitar que houvesse algo oculto, pois uma censura que não acerta o alvo tampouco ofende em termos duradouros. Por outro lado, cheguei à conclusão de que o relato de Dora devia corresponder à verdade em todos os aspectos. Mal ela percebera a intenção do Sr. K, não deixara que ele terminasse de falar, esbofeteara-o no rosto e se afastara às carreiras. Seu comportamento depois que ela se foi deve ter parecido tão incompreensível para o homem quanto para nós, pois ele já devia ter depreendido desde muito antes por pequenos indícios que tinha assegurada a afeição da moça. Na discussão do segundo sonho encontraremos tanto a solução desse enigma quanto a autocensura em vão buscada no começo. Como as acusações contra o pai se repetiam com cansativa monotonia e, ao mesmo tempo, sua tosse continuava, fui levado a achar que esse sintoma poderia ter algum significado relacionado com o pai. Além disso, as exigências que costumam fazer a explicação de um sintoma estavam longe de ser satisfeitas.
segundo uma regra que eu pudera confirmar repetidamente pela experiência, mas que ainda não me atrevera a consolidar num princípio geral, o sintoma significa a representação, travessão, a realização, travessão, de uma fantasia de conteúdo sexual, isto é, uma situação sexual. Melhor dizendo, pelo menos um dos significados de um sintoma corresponde à representação de uma fantasia sexual, enquanto para os outros significados não se impõe tal limitação do conteúdo. Quando se empreende o trabalho psicanalítico, logo se constata que os sintomas têm mais de um significado e servem para representar simultaneamente diversos cursos inconscientes de pensamento. E eu acrescentaria que, na minha opinião, um único curso de pensamento ou fantasia inconsciente dificilmente bastará para a produção de um sintoma. Logo, surgiu uma oportunidade de atribuir à tosse nervosa de Dora uma interpretação desse tipo, mediante uma situação sexual fantasiada. Quando ela insistiu mais uma vez em que a senhora K só amava seu pai porque ele era, abre aspas, ein Vermogender-Mann, fecha aspas, abre colchetes, um homem de posses, fecha colchetes, certos pormenores da maneira como se expressou, abre parênteses, que omito aqui como a maioria dos aspectos puramente técnicos da análise, fecha parênteses, levaram-me a notar que por trás dessa frase se ocultava seu oposto, ou seja, que o seu pai era, abre aspas, ein unvermogender Mann, fecha aspas, abre colchetes, um homem sem recursos, fecha colchetes. Isso só poderia ser entendido num sentido sexual, travessão, que seu pai, como homem, era sem recursos, era impotente. Depois que Dora confirmou essa interpretação, com base em seu conhecimento consciente, assinalei a contradição em que ela caía quando, por um lado, continuava a insistir em que as relações do pai com a senhora K eram um caso amoroso, corriqueiro, e por outro asseverava que o pai era impotente e, portanto, incapaz de tirar proveito de tal relacionamento. Sua resposta mostrou que ela não precisava reconhecer a contradição. Ela sabia muito bem, disse, que há mais de uma maneira de se obter satisfação sexual. A fonte desse conhecimento, aliás, novamente, lhe era inidentificável. Como lhe perguntei se ela se estava referindo ao uso de outros órgãos que não os genitais na relação sexual, e ela respondeu afirmativamente. Pude prosseguir dizendo que, nesse caso, ela devia estar pensando precisamente nas partes do corpo que nela se acham em estado de irritação. Travessão, a garganta e a cavidade bucal. Obviamente, ela não queria saber de seus pensamentos a tal ponto, e de fato, se era isso que possibilitava o sintoma, não poderia mesmo ser-lhe inteiramente claro. Mas era irrecusável a complementação de que, com sua tosse espasmódica, travessão,
que, como de hábito, tinha por estímulo uma sensação de cócegas na garganta, travessão, ela representava uma cena de satisfação sexual entre as duas pessoas cuja ligação amorosa a ocupava tão incessantemente. Muito pouco tempo depois de ela aceitar em silêncio essa explicação, a tosse desapareceu, travessão, o que se afinava muito bem com minha visão, mas não quero atribuir um valor excessivo a essa mudança, visto que ela já se produzira tantas vezes espontaneamente. Caso esse trechinho da análise tenha despertado no leitor médico, além do ceticismo a que ele tem direito, também estranheza e horror, estou disposto a averiguar neste ponto se essas duas reações são justificáveis. A estranheza, penso eu, é motivada por minha ousadia em falar sobre coisas tão delicadas e desagradáveis com uma jovem travessão, ou, de modo geral, com qualquer mulher sexualmente ativa. O horror, sem dúvida, concerne a possibilidade de que uma moça virgem possa conhecer semelhantes práticas e ocupar-se delas em sua fantasia. Em ambos os pontos, eu recomendaria moderação e prudência. Não há motivos para indignação em nenhum dos dois casos. Pode-se falar com moças e mulheres sobre toda sorte de assuntos sexuais sem causar-lhe qualquer prejuízo e sem acarretar suspeitas sobre si mesmo, desde que, em primeiro lugar, adote-se uma certa maneira de fazê-lo e, em segundo, consiga despertar nelas a convicção de que isso é inevitável. Aliás, nessas mesmas condições, o ginecologista se permite submetê-las a todos os desnudamentos possíveis. A melhor maneira de falar sobre tais coisas é ser seco e direto, e ela é, ao mesmo tempo, a que mais se afasta da lascívia com que os mesmos temas são tratados na sociedade, com a qual as moças e mulheres estão plenamente acostumadas. Dou aos órgãos e funções do corpo seus nomes técnicos e os comunico, travessão. Refiro-me aos nomes, travessão, quando por acaso são ignorados. J'appelle un chete. Certamente já ouvi falar de pessoas, travessão, médicos e leigos, travessão, que se escandalizam com uma terapia em que ocorrem tais conversas e que parecem invejar a mim ou a meus pacientes pela excitação que, segundo suas expectativas, tal método deve proporcionar. Mas conheço demasiadamente bem o decoro desses senhores para me irritar com eles. Resistirei à tentação de escrever uma sátira a seu respeito, mas há uma coisa que quero dizer. Muitas vezes, depois de tratar por algum tempo de uma paciente para quem de início não foi fácil a franqueza nas questões sexuais, tive a satisfação de ouvi-la exclamar, abre aspas,
Ora, afinal, seu tratamento é muito mais decente do que a conversa do senhor X. Fecha aspas. Antes de se empreender o tratamento de um caso de histeria, é preciso estar convencido da impossibilidade de evitar a menção de temas sexuais, ou pelo menos estar disposto a se deixar convencer pela experiência. A atitude correta é, abre aspas, pour faire une omelette il faut sacer ou casser des œufs. Fecha aspas. Os próprios pacientes são fáceis de convencer e há inúmeras oportunidades para isso no decorrer do tratamento. Não há por que recriminar-se por falar com eles sobre os fatos da vida sexual normal ou anormal. Com um pouco de cautela, não se faz mais do que traduzir em ideias conscientes o que já se sabia no inconsciente, e toda a eficácia do tratamento se baseia em nosso conhecimento de que a ação do afeto ligado a uma ideia inconsciente é mais intensa e, como ele não pode ser inibido, mais prejudicial que a do afeto ligado a uma ideia consciente. Nunca se corre qualquer perigo de corromper uma jovem inexperiente quando não há no inconsciente nenhum conhecimento sobre os processos sexuais. Tampouco surge qualquer sintoma histérico quando se constata uma histeria. Não há como falar em inocência dos pensamentos no sentido usado pelos pais e educadores. Nas crianças de 10, 12 ou 14 anos, sejam elas meninos ou meninas, pude convencer-me da confiabilidade desta afirmação, sem exceções. Quanto à segunda reação emocional, que já não se dirige a mim, e sim a minha paciente travessão, supondo-se que minha visão dela esteja correta, travessão, e que considera horrível o caráter perverso de suas fantasias, cabe-me frisar que não compete ao médico tal condenação apaixonada. Entre outras coisas, considero despropositado que um médico, ao escrever sobre as aberrações das pulsões sexuais, sirva-se de cada oportunidade para intercalar no texto expressões de sua repugnância pessoal ante coisas tão revoltantes. Estamos diante de um fato e é de se esperar que nos acostumemos a ele, pondo de lado nossos próprios gostos. Precisamos aprender a falar sem indignação sobre o que chamamos de perversões sexuais, travessão. Essas transgressões da função sexual, tanto na esfera do corpo quanto na do objeto sexual, já a indefinição dos limites do que se deve chamar de vida sexual normal nas diferentes raças e épocas deveria arrefecer tal ardor fanático. Tampouco nos devemos esquecer de que a perversão que nos é mais repelente, o amor sensual de um homem por outro, não só era tolerada num povo culturalmente tão superior a nós quanto os gregos, como também
lhe eram atribuídas entre eles importantes funções sociais. Na vida sexual de cada um de nós, ora aqui, ora ali, todos transgredimos um pouquinho os estreitos limites do que se considera normal. As perversões não são bestialidades nem degenerações no sentido patético dessas palavras, são o desenvolvimento de germes contidos em sua totalidade na disposição sexual indiferenciada da criança e cuja supressão ou redirecionamento para objetivos assexuais mais elevados, travessão, sua sublimação, travessão, destina-se a fornecer a energia para um grande número de nossas realizações culturais. Portanto, quando alguém se torna grosseira e manifestadamente pervertido, seria mais correto dizer que permaneceu como tal, pois exemplifica um estágio de inibição do desenvolvimento. Todos os psiconeuróticos são pessoas de inclinações perversas, fortemente acentuadas, mas recalcadas e tornadas inconscientes no curso de seu desenvolvimento. Por isso, suas fantasias inconscientes exibem um conteúdo idêntico ao das ações documentadas nos perversos, mesmo que eles não tenham lido a Psychopathia Sexualis de Krafft Ebing, livro a que as pessoas ingênuas atribuem uma parcela tão grande de culpa na gênese das tendências perversas. As psiconeuroses são, por assim dizer, o negativo das perversões. Nos neuróticos, a constituição sexual na qual está contida a expressão da hereditariedade atua em combinação com as influências acidentais de sua vida que possam perturbar o desenvolvimento da sexualidade normal. O curso d'água que encontra um obstáculo em seu leito reflui para leitos antigos que antes pareciam destinados a permanecer secos. As forças impulsoras da formação dos sintomas histéricos não provém apenas da sexualidade normal recalcada, mas também das moções perversas inconscientes. As menos chocantes dentre as chamadas perversões sexuais são amplamente difundidas por toda a população. Como sabe todo o mundo, exceto os médicos que escrevem sobre o assunto. Ou melhor, esses autores também sabem, só que se empenham em esquecê-lo no momento em que tomam da pena para escrever a respeito. Portanto, não surpreende que nossa histérica de quase 19 anos soubesse da existência desse tipo de relação sexual. Abre parênteses. Sucção do órgão masculino, fecha parênteses, criasse uma fantasia inconsciente dessa natureza e a expressasse através da sensação de cócegas na garganta e da tosse.
Tampouco seria assombroso que ela chegasse a tal fantasia mesmo sem contar com qualquer esclarecimento externo, como pude comprovar com certeza em outras pacientes. É que, no caso dela, um fato digno de nota proporcionava a pré-condição somática para tal criação independente de uma fantasia que coincide com a prática dos perversos. Ela lembrava muito bem de ter sido na infância uma chupadora de dedo. O pai também se recordava de tê-la feito abandonar esse hábito, que persistira até os 4 ou 5 anos de idade. A própria Dora tinha clara na memória a imagem de uma cena de sua tenra infância, em que, sentada num canto do assoalho, ela chupava o polegar esquerdo enquanto com a outra mão, a mão direita, puxava o lóbulo da orelha do irmão, sentado quieto ao seu lado. Essa é a forma completa da autogratificação pelo ato de chupar, tal como também me foi descrita por outras pacientes que depois se tornaram anestésicas e histéricas. Uma dessas pacientes deu-me uma informação que esclarece perfeitamente a origem desse estranho hábito. Essa jovem senhora, que nunca deixara o hábito de chupar o dedo, via-se numa lembrança de infância, supostamente da primeira metade de seu 2º ano de vida, mamando no seio de sua ama e ao mesmo tempo puxando-lhe ritmicamente o lóbulo da orelha. Ninguém há de contestar, penso eu, que a membrana mucosa dos lábios e da boca pode ser considerada como uma zona erógena primária, já que parte dessa significação é ainda preservada no beijo tido como normal. A intensa atividade dessa zona erógena em idade precoce constitui, portanto, a condição para a complacência somática posterior do trato da membrana mucosa que começa nos lábios. Se depois, numa época em que já se conhece o objeto sexual propriamente dito, o membro masculino, surgem circunstâncias que tornam a aumentar a excitação da zona da boca que preservou seu caráter erógeno, não é preciso um grande dispêndio de força criadora para substituir na situação de satisfação o mamilo originário e o dedo que fazia as vezes dele pelo objeto sexual atual, o pênis. Assim, essa fantasia perversa e sumamente escandalosa de chupar o pênis tem a mais inocente das origens. É a nova versão do que se pode chamar de impressão pré-histórica de sugar o seio da mãe ou da ama. Travessão, uma impressão comumente revivida no contato com crianças que estejam sendo amamentadas. Na maioria das vezes, o bere da vaca serve de representação intermediária adequada entre o mamilo e o pênis. A recém-mencionada interpretação do sintoma da garganta de Dora também pode dar margem a outra observação.
Pode-se perguntar de que modo essa situação sexual fantasiada se harmoniza com nossa outra explicação, a saber, a de que o aparecimento e desaparecimento das manifestações patológicas refletia a presença e a ausência do homem amado, e, portanto, no tocante à conduta da senhora K, expressava-se o seguinte pensamento, abre aspas, se eu fosse mulher dele, eu o amaria de maneira muito diferente, adoeceria de saúde, digamos, quando ele estivesse fora e ficaria curada de alegria quando voltasse para casa. Fecha aspas. A isso devo responder por minha experiência na resolução dos sintomas histéricos, que não é necessário que os diversos significados de um sintoma sejam compatíveis entre si, ou seja, que se complementem num todo articulado. Basta que a interarticulação seja constituída pelo tema que deu origem às diversas fantasias. Em nosso caso, além disso, tal compatibilidade não está excluída. Um dos dois significados se relaciona mais com a tosse, e o outro com a afonia e o caráter cíclico dos distúrbios. Uma análise mais acurada provavelmente permitiria reconhecer um número muito maior de elementos anímicos dos pormenores da enfermidade. Já constatamos que, com bastante regularidade, um sintoma corresponde simultaneamente a diversos significados. Acrescentamos agora que também pode expressar diversos significados sucessivamente. No decorrer dos anos, um sintoma pode alterar um de seus significados ou seu sentido principal, ou então o papel principal pode passar de um significado para outro. Há como que um traço conservador no caráter das neuroses. Uma vez formado, se possível, o sintoma é preservado, mesmo que o pensamento inconsciente que nele encontrou expressão tenha perdido seu significado. Mas também é fácil explicar mecanicamente essa tendência à conservação do sintoma. É tão difícil a produção de um sintoma dessa natureza, são tantas as condições favorecedoras necessárias à transposição de uma excitação puramente psíquica para o corporal, travessão. Isso que denominei de conversão, travessão, e é tão raro dispor-se da complacência somática necessária à conversão que o impulso para a descarga da excitação vinda do inconsciente utiliza, tanto quanto possível, qualquer via de descarga já transitável. Muito mais fácil do que criar uma nova conversão parece ser a produção de vínculos associativos entre um novo pensamento carente de descarga e o antigo, que já não precisa dela. Pela via assim facilitada, flui a excitação da nova fonte excitante para o antigo ponto de descarga, e o sintoma se assemelha, segundo as palavras do Evangelho, a um odre velho repleto de vinho novo. Por estas observações, a parte somática do sintoma histérico parece ser a mais estável e a mais difícil de substituir, enquanto a psíquica se afigura como o elemento mais variável e mais facilmente substituível.
Todavia, não se deve pretender inferir dessa relação nenhuma hierarquia entre os dois elementos. Para a terapia psíquica, a parte psíquica é sempre a mais significativa. No caso de Dora, a incessante repetição dos mesmos pensamentos sobre a relação entre seu pai e a senhora K possibilitou extrair da análise um outro material ainda mais importante. Uma sequência de pensamentos como essa pode ser descrita como hiperintensa, ou melhor, reforçada ou hipervalente, entre colchetes Uberwertig. Na concepção de Wernicke, 1900, ela mostra seu caráter patológico a despeito do conteúdo aparentemente correto, pela peculiaridade singular de que, por maiores que sejam os esforços de pensamento consciente e voluntários da pessoa, não se pode dissipá-la ou eliminá-la. Uma sequência normal de pensamentos, por mais intensa que seja, acaba podendo ser eliminada. Dora achava, com toda razão, que seus pensamentos sobre o pai reclamavam um julgamento especial, abre aspas, não consigo pensar em outra coisa, fecha aspas. Queixava-se ela repetidamente, abre aspas. Meu irmão me diz que nós, os filhos, não temos o direito de criticar esses atos do papai, que não nos devemos preocupar com isso e que talvez devamos até alegrar-nos por ele ter encontrado uma mulher a quem pode se afeiçoar, já que a mamãe o compreende tão pouco. Também vejo isso e gostaria de pensar como meu irmão, mas não posso perdoá-lo. Fecha aspas.